A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje vamos estar lendo os capítulos 9 e 10 de Romanos. A eleição do Deus de Israel. Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência também me dá testemunho do Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo, por meus irmãos, meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoção e a glória e os pactos e a entrega da lei, e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada tua semente. Isto é, os que são filhos da carne, esses não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente. Porque esta é a palavra da promessa, porque por esse tempo eu virei e Sara terá um filho, e não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque, porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer, segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Como está escrito: eu amei Jacó e aborreci Esaú. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma, porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para esse mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. Ira e misericórdia de Deus. Tu dirás a mim então: por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu para que contestes a Deus? Dirás a coisa formada ao que a formou? Porque tu me fazes assim. Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma forma a massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória, até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como ele também diz em Oséias: eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a que não era amada. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías também clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo, porque ele concluirá a obra e a abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes: se o Senhor Sabaote não nos tiver deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. Israel e o Evangelho. O que diremos então? Que os gentios
que não seguiam a justiça alcançaram justiça, a justiça que é pela fé, mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento, porque, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, salvação por todos. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz essas coisas viverá por elas, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá do abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz: a palavra está junto de ti, e na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo, porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram. Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube. Primeiramente diz Moisés: vou provocá-los com ciúmes, com aqueles que não são povo e com a nação insensata. Vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz: eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz: todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.